Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 23, que nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quero enfatizar essa frase: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu não costumo fazer perguntas pedindo a sua reação, a sua resposta, né? Mas eu considero importante começar essa mensagem perguntando e pedindo que você levante a sua mão. Aliás, eu tenho notado uma coisa estranha, irmãos, de alguns anos para cá. Parece que as mãos pesam como chumbo. Nem na hora do louvor eu vejo mais mãos levantadas, adorando. Não sei o que está acontecendo. Levantar as mãos glorifica o nome do Senhor, né? Não se envergonhe de levantar as mãos e adorar o Senhor. Eu quero então perguntar a você, e não tenha vergonha de levantar a sua mão e de dizer amém, se essa for a sua resposta. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Hoje você terá a oportunidade de comprovar isso. Eu vou fazer aqui uma série de leituras bíblicas, começando em Romanos, e eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia, e eu trago um desafio para você aqui. Que você preste bem atenção em cada leitura, e no final, depois da última leitura, você tenha notado o que há em comum em todos esses textos que eu vou ler agora. O que há em comum? Tá? E qual a maior característica em comum dentre esses textos todos que eu vou ler agora? E por isso que eu trouxe o óculos, porque algumas leituras são extensas, e eu convido você a abrir primeiramente em Romanos, capítulo 12, versículo 9. Quem ama a palavra de Deus vai se alegrar com essa mensagem. Quem ama a palavra, ainda que doa, ainda que lhe machuque, mas é para o nosso próprio bem. Romanos capítulo 12, versículo 9. Nós vamos fazer leituras aqui, começando com Romanos, e você preste atenção e tente perceber o que há em comum em cada um desses trechos da Bíblia Sagrada que eu estarei lendo aqui agora. Começando com Romanos, capítulo 12, versículo 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem,
abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Segunda leitura, na próxima epístola, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Preste bastante atenção. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Próxima leitura, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Prestem atenção. O que há em comum nos textos que estamos lendo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Próxima leitura na epístola seguinte, Gálatas, capítulo 5, versículo 13 em diante. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 em diante. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne,
e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Próxima leitura bíblica, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Próxima leitura, na próxima epístola, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses 2, 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito,
se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Colossenses é a próxima epístola agora, capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3, 1. Preste bastante atenção. Colossenses 3, 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas, mas agora
despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Próxima leitura, na próxima epístola, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, que diz: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Próxima leitura, segunda aos Tessalonicenses, segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13.
2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. E vós, irmãos meus, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Próxima leitura, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Próxima epístola, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. Próxima leitura, próxima epístola, Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante. Não se esqueçam do desafio. O que há em comum entre todas essas leituras? Tito, capítulo 2, versículos 11, vamos até o 15. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste século presente, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Próxima leitura, próxima epístola, Filemão, versículos de 4 a 9. Filemão é de apenas um capítulo. Filemão, versículo 4.
Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Próxima leitura, próxima epístola, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Hebreus 12, 11. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Próxima leitura, próxima epístola, Tiago, capítulo 4, versículo 11. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Próxima leitura, próxima epístola, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Em diante. Vamos adentrar o capítulo 2. Para a alegria de vocês, vocês amam a palavra de Deus. 1 Pedro 1, versículo 22, em diante. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós vos foi evangelizada, deixando, pois, toda a malícia
e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Próxima leitura, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda Pedro 3, 9. Segunda Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Próxima leitura, próxima epístola, 1 João capítulo 3, versículo 11. 1 João 3, 11. Primeira epístola de João capítulo 3, versículo 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. Próxima leitura, 2 João, versículo 8. Uma epístola de um só capítulo. 2 João 8, versículo 8.
Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Terceira epístola de João, versículos de 9 a 11. Terceira João 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigais o que é mau, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. E finalmente, epístola de Judas, não o Iscariotes, evidentemente. Epístola de Judas, que também é de um só capítulo, versículo 20. Preste bastante atenção. Judas, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Aleluia. O que há em comum em todas essas leituras que fizemos aqui? O que há em comum? Eu noto que alguns estão preocupados, pensando, é agora que ele vai começar a pregar? Não vai dar tempo. Essa já foi a pregação. O que há em comum em todas essas leituras que eu fiz, desde Romanos a Judas? Alguns talvez dirão, todas são epístolas, todas são cartas. Verdade. Outros irão um pouco mais fundo, não apenas isso. Todas são também trechos das epístolas que nos dão instruções e exortativas. Verdade também. Porém, irmãos, a resposta que agrada ao Senhor é a seguinte: tudo que foi lido tem em comum o seguinte: tudo isto é a palavra de Deus.
Tudo que foi lido é palavra de Deus. De Deus. Não é palavra de Paulo, não é palavra do autor de Hebreus, não é palavra de Tiago, não é palavra de João, de Pedro, de Judas. Tudo quanto aqui foi lido é palavra de Deus. De Deus. De Deus. Você entendeu isso? Deus, irmãos, Deus. Deus está nos dizendo isso a tudo aqui. Não foi uma boa ideia imprimirem Bíblias com as palavras de Jesus em vermelho. Não foi uma boa ideia. Porque há aqueles que pensam que a palavra de Deus é só o que está em vermelho ali, o que Jesus disse. Ele mesmo disse, como nós lemos em João 14, irmãos. Ele mesmo disse: mas aquele Consolador, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tudo quanto lemos aqui foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele preservou a sua palavra para nós. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser omitido. E se você ama a palavra de Deus, obedeça. Obedeça. Se Deus permitir que esta mensagem esteja sendo gravada e vá para a internet, se Deus permitir, eu sugiro que você escute tudo novamente, se lembrando disso. Não se trata de uma opção. Eu vou pensar se eu vou ter um amor não fingido ou se eu vou continuar sendo falso. Se você continuar sendo falso, você está no inferno. Você não vai para o inferno, você já está nele, seu hipócrita. A hipocrisia é o pecado que mais aborrece a Deus. Disso sabemos porque Jesus Cristo é a revelação do Pai. E nenhum outro pecado deixou Jesus tão irritado quanto o da hipocrisia. E quem eram os hipócritas? Os religiosos. Os escribas, que seriam os teólogos de hoje em dia, conhecedores profundos da letra. Não estou dizendo que a letra mata. Quando o texto diz a letra mata, se refere à lei de Moisés. Tá? E quando diz que o Espírito vivifica, é a graça de Deus. Não estou dizendo que ler a Bíblia mata. Mas estudar a Bíblia pela motivação errada é fatal, fatal. Você pode fazer a coisa certa, mas se fizer pela motivação errada, você está perdido. Se você põe a mão no arado pela motivação errada, pode ninguém saber disso, mas Deus sabe. Deus sabe. Se você está fazendo aquilo para aparecer, para receber aplausos, honrarias, para parecer maior do que os outros, ou se você realmente está apenas querendo servir a Cristo e transferir toda a glória para Deus. Deus sabe, Ele sabe. Então, irmãos, eu não sei quanto a você, mas em quase todas as passagens que eu li aqui, em quase todas, talvez em todas, eu fui atingido pela palavra de Deus. A palavra de Deus é para mim. Tudo que eu li aqui é para mim, é para minha vida. E se você se senta para ouvir uma pregação da palavra de Deus,
sem o entendimento que tudo o que está sendo pregado aqui é para você, você está vindo a esse lugar com a motivação errada. Não faça isso. Não faça isso. A palavra diz que nos últimos dias muitos não suportariam a palavra. Então suporte a palavra. O autor de Hebreus termina a sua epístola dizendo isso: suportai essa exortação. Suporte, porque é para o teu bem. É para você ser transformado. É para você pedir perdão para quem você tem que pedir perdão. Como nós podemos viver ensinamentos tão sublimes? Não somos anjos, somos seres humanos vivendo num corpo de carne. Como podemos viver dessa forma? Como podemos ser sinceros todo o tempo, honestos todo o tempo, amáveis todo o tempo, misericordiosos todo o tempo? Como podemos ser humildes todo o tempo, servir todo o tempo? Como podemos ter fé todo o tempo? Como podemos ser mansos todo o tempo? Essa é a parte mais difícil para mim. Nem aqui eu consigo ser manso, irmão. Nem atrás do púlpito. Que Deus tenha misericórdia dessa alma. Então, vamos ver de novo a última leitura, só a última, tá? Judas. Vamos ver novamente o fechamento. Judas. Aqui está o segredo. Preste bastante atenção. Judas, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-vos do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Não sei quantos notaram, eu espero que você já tenha compreendido. Nós não temos força em nós mesmos, não temos. Nós não vamos conseguir abandonar o prazer de falar mal dos outros quando eles não estão ouvindo. A carne tem prazer nisso. A nossa carne tem prazer de apontar o erro dos outros, porque nos traz a ilusão de que somos melhores que eles, e não somos não, irmãos, não somos não. Mas há um prazer em se falar do ausente, antes fosse falar bem. Como se livrar desse pecado? Que inadvertidamente qualquer um de nós pode cometer. Como nos livrarmos dele? Como não falarmos mal uns dos outros, como nos manda a palavra de Deus, não é a palavra de Tiago, é a palavra de Deus, em Tiago 4, versículo 11 e 12. Como não falarmos mal do nosso irmão? Como não julgarmos o nosso irmão? Como nos submetermos às autoridades que Deus estabeleceu
para nos governar em Cristo, na igreja, e até as autoridades do mundo, que Deus permitiu estarem naquele local, naquela posição de autoridade, e obedecermos a palavra de Deus. Como? Como? Nós não conseguimos por nós mesmos, irmãos. Toda a glória é de Deus, irmãos. Se você tentar com as suas forças, você só vai fracassar e fracassar e fracassar. Isso só trará para você frustração e até mesmo uma depressão. Nós não temos força, irmãos, para cumprirmos tudo quanto eu li aqui. E tem muito mais. Tem muito mais. Eu nem li todos os livros do Novo Testamento. Eu só li as epístolas. Tem muito mais. Imagine se eu lesse toda a Bíblia. Tem muito mais. Como nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ou, se você preferir, como cumprirmos o mandamento de Cristo, que resume esses dois em um único: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse o Senhor Jesus. Ele é o nosso referencial de conduta, de amor, de fé, de humildade, de mansidão, de perdão, de misericórdia. Ele, o Senhor Jesus, de sinceridade, de honestidade, de verdade. Como nós nos parecermos cada dia mais com Cristo? Como? A resposta está aqui. Versículo 24: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, ou seja, sem nenhuma repreensão, nenhuma. Cuidado com a cultura evangélica que diz que somos pecadores. Isto não é verdade. A palavra diz que somos santos, mas se você acreditar que é um pecador, eu sou um pecador, você vai continuar pecando todo dia, encontrando desculpa para a sua fofoca, para a sua falsidade, para o seu egoísmo, para a sua ganância. É assim mesmo, né? Não, não é. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Deus não tem mácula, e Ele nos chama a não termos mancha nem mácula alguma. Se pecarmos, não é porque é normal, né? Não é normal. É porque não estamos cheios do Espírito Santo, e só isso. Porque alguém cheio do Espírito Santo não peca. É a palavra que diz, não sou eu que estou dizendo. Em nada. O problema é que quando se fala em pecado, a maioria só pensa em sexo. O diabo foi muito ardiloso em fazer o meio evangélico só pensar em sexo quando se fala em pecado. Fofoca é pecado, irmãos. Inveja é pecado, irmãos. Ódio é pecado, irmãos. Maledicência é pecado, irmãos. Egoísmo é pecado, ganância é pecado, avareza é pecado, soberba é pecado, vanglória é pecado, orgulho é pecado, irar-se é pecado, não perdoar é pecado, não perdoar é pecado, não pedir perdão é pecado. Eu não poderia trazer essa palavra sem que hoje pela manhã eu tivesse feito algo que o Espírito Santo ontem à noite mandou eu fazer. Não poderia. O que é que você também tem que fazer? Que Deus manda você fazer. Não resista ao Espírito Santo. Ele é poderoso
para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, porque o Espírito Santo é Deus, é o Espírito de Deus, que inspirou, por exemplo, Judas, não Iscariotes, é claro, a escrever esta epístola. Eu não estou lendo aqui a palavra de Judas, eu estou lendo a palavra de Deus. De Deus. Mas eu desconfio que alguns leem suas Bíblias não como a palavra de Deus para suas vidas. Não como aquilo que Deus lhes manda fazer, manda, ordena. Não é um pedido, é uma ordem para o nosso próprio bem. Mas como é que nós vamos obedecer se a nossa carne não quer? A resposta está aqui: somente por meio de Deus. Ele opera isso em nós, mas como Ele opera? A resposta também está nesse mesmo texto. Versículo 20 e 21. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Oração, oração e súplica diante do Senhor. Senhor, eu não consigo mudar, eu não consigo. Qual é o pecado que você não consegue abandonar? Clame ao Senhor, Ele vai te dar direção, Ele vai te trazer força na sua palavra. Como que eu me edifico na fé, como diz o versículo 20? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus, a palavra de Cristo. Toda a palavra é de Cristo, toda a palavra é de Deus. Então eu leio a palavra e oro para que eu seja transformado por ela, eu a ela me submeto, e ponto final, Se o pastor tomou alguma decisão que não me agradou, se pergunte: ele fez alguma coisa contra a palavra de Deus? Se foi, você chame o pastor para conversar. Pastor também pode errar, irmãos, pastor também pode errar. Eu já fui chamado por outro pastor do nosso ministério, quando ele percebeu que eu estava indo por um caminho errado, teologicamente falando. E eu glorifiquei a Deus por esse alerta, porque eu estava sendo influenciado por teólogos liberais. E eu parei de assisti-los e fiquei só lendo a Bíblia. E eu percebi o perigo de se ficar lendo livros teológicos, irmãos. O perigo. Leia a Bíblia explica a própria Bíblia, a Escritura, com a Escritura se interpreta, e ponto. Se apegue à palavra, ame a palavra, pregue a palavra, decore a palavra, aleluia, e ore a palavra, aleluia. É a única forma, irmãos, de sermos conservados no amor de Deus. É a única forma de sermos encontrados por Ele naquele dia, irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Aleluia! Você já imaginou aquele dia em que Ele chamará você e dirá: vinde bendito do meu Pai, aleluia! Mas a quem Ele chamará? Àqueles que não resistem ao Espírito Santo. Ame a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Quero convidar você a orar junto comigo, por favor.
Ó Senhor, reconheço, Senhor, o quanto sou falho e espero que os meus irmãos também estejam com o coração quebrantado e não endurecendo o coração ao Teu Espírito Santo. Senhor, creio que em todas as leituras que foram feitas aqui da Tua Palavra, eu tenho que me consertar. Em algo eu ainda tenho que ser transformado. Ó Senhor, que todos nós venhamos nos humilhar e compreender que ainda estamos tão longe de sermos irrepreensíveis, o que não significa que temos que nos acomodar no pecado, com a desculpa de que todos são pecadores. A Tua palavra diz que os pecadores não herdarão o reino dos céus. Como podemos nós ser pecadores? A Tua palavra nos chama de santos. E quando Paulo disse que ele era o maior dos pecadores, se referiu ao seu passado, por ter perseguido a igreja de Deus. Mas foi alcançado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nos mostrando, Senhor, através da vida deste Teu servo, que não há pecado que o Senhor não possa perdoar, se dele nos arrependermos de todo o coração. Então, Senhor, seja onde for que estivermos pecando, que venhamos nos arrepender e que venhamos fazer o que devemos fazer. Se há alguém a quem devemos procurar e pedir perdão, que não nos demoremos a fazê-lo. Como um dia aqui na ceia, o Senhor me disse que eu deveria pedir perdão a um pastor, e eu não pude comer o pão e beber do cálice, antes que eu dissesse a Ti, ainda hoje eu peço perdão, pessoalmente a esse pastor. E terminado o culto, imediatamente fui ter com ele, e pedi perdão. Não foi fácil, Tu sabes o quanto aquilo foi difícil para mim, mas foi maravilhoso quando ele chorou junto comigo e me abraçou e disse: eu é que tenho que te pedir perdão. E os Teus anjos se alegraram e houve festa no céu. Ó Senhor, nós não temos força em nós mesmos, nem para perdoarmos, quanto mais para pedir perdão. Não temos. Só o Senhor pode nos ajudar nisso. Ajuda-nos, muda-nos, ó Senhor. Alguns têm o hábito de falar do ausente e falar mal, semeando contendas entre irmãos. Aquilo que a Tua palavra diz em Provérbios capítulo 6, que é abominável aos Teus olhos aquele que semeia contendas entre irmãos, que fala por trás, ao invés de ir diretamente a quem ele deve falar, como Jesus nos ensinou. Se o teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só, e conversa com teu irmão. Ó Senhor, que não sejamos hipócritas de dizer que somos cristãos, desprezando os ensinamentos de Cristo. Tu disseste que aquele que te ama guarda a Tua palavra, e quem não guarda a Tua palavra é porque não te ama. Ó Senhor,
que venhamos ser sinceros e naquilo que estamos errando, e todos nós, eu creio, ainda erramos em algumas coisas, naquilo que nós ainda erramos, que venhamos pedir o teu socorro, confessando ao Senhor os nossos pecados. E se nós fizemos mal a alguém, procurando também este alguém, para que venhamos pedir perdão pelo que fizemos, Senhor. E se alguém fez o mal contra nós, que nos lembremos que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Erramos o alvo quando lutamos contra pessoas, pecamos quando guardamos ressentimentos e uma raiz de amargura vem a existir em nosso coração, contaminando a muitos, como diz a tua palavra. Pecamos quando guardamos ressentimentos, porque a nossa luta não é contra pessoas. Se há alguém que não está vigiando e está pecando, que não os tenhamos por inimigos, mas oremos para que se arrependam. Se alguém falou mal de nós, que façamos como Jesus nos ensinou: abençoai os que vos maldizem, não amaldiçoeis. Aleluia. Fazei o bem aos que vos fazem o mal, orai pelos que vos perseguem. Que sejamos pacificadores e não fomentadores de contendas, porque a tua palavra diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, como o Senhor Jesus é filho de Deus. Muda-nos, ó Senhor, ajuda-nos a perdoar, a pedir perdão, a abandonar a fofoca, a abandonar a inveja, a abandonar a soberba, a abandonar disputas. Ensina-nos, como disseste: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ajuda-nos, Pai, para a tua glória, Senhor, para que possamos ser apresentados diante de ti irrepreensíveis, com alegria perante a tua glória. Enche-nos do teu Espírito Santo, Senhor, que os meus irmãos te amem de todo o coração e se apartem do mal e tirem diante dos seus olhos aquilo que o Senhor detesta e se afastem das conversações que o Senhor abomina. Ó Senhor, muda-nos, transforma-nos. Eu preciso ser mudado. Ajuda-me, Senhor, a ser manso, Senhor. Ajuda-me, Senhor, para a tua glória, Senhor. Faz a tua obra em nossas vidas segundo o teu querer. Nos rendemos a ti, que tão somente o Senhor opere em nós. Só o Senhor é poderoso para nos transformar. Tudo o que nos resta e nos cabe é nos rendermos a ti, reconhecendo nossos erros, confessando nossos pecados e te pedindo: muda-nos, e aceitando a tua palavra em nosso coração, para por ela sermos regenerados, sermos uma nova criatura em Cristo Jesus, para a tua glória. Assim oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Pastor Júlio. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, queria só lembrar que quando eu não estou aqui, minha esposa não está aqui, é porque nós estamos envolvidos na obra, geralmente visitando alguma outra igreja, ou então com alguma videoconferência com alguma outra igreja. Pastor Júlio, por favor, amém. Glória a Deus. Não esqueçam de orar por nós. Deus toda a glória.